Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 7 de fevereiro. Começamos essa edição com uma novidade. Os cartórios de notas de todo o Brasil agora podem emitir autorizações de viagens internacionais para menores por meio eletrônico. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Giaimo. A novidade vem de uma parceria com a Polícia Federal, que agora vai emitir o documento eletrônico que permite que crianças e adolescentes de até 16 anos viajem para o exterior de avião sem um dos pais ou responsáveis. Então, o documento eletrônico vai ser emitido e pode ser acessado via Android, iOS ou através de um QR Code. Basta apresentar nos guichês de atendimento dos aeroportos quando for chegar para viajar, né? Para emitir essa autorização internacional de forma digital, os responsáveis pelo menor vão realizar um reconhecimento de firma por videoconferência, que vai ser disponibilizado pela plataforma online, permitindo aí a prática dos atos notoriais à distância. Feito o ato eletrônico, os pais vão receber o documento digital para validação. A novidade evita que o documento impresso seja perdido durante a viagem e até mesmo que os pais cancelem essa autorização a qualquer momento. Ainda assim, quem precisa da via física, quem prefere a via física, pode ir até um cartório e fazer esse documento através do reconhecimento de firma. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E agora, quem quiser continuar recebendo Bolsa Família terá que cumprir várias exigências que estavam suspensas. Quem tem filhos com até 6 anos de idade receberão um adicional de R$ 150 por cada uma, desde que eles estejam matriculados na escola e estejam vacinados. Além disso, as mães que ficarem grávidas terão que fazer todos os exames exigidos. Segundo o presidente Lula, o não cumprimento de qualquer uma delas representará a perda do direito do benefício. E olha só, pessoas diagnosticadas com artrite reumatoide sabem que a doença não tem cura. Mas agora um experimento feito na Alemanha usando um coquetel de anticorpos se mostrou eficaz, apresentando uma melhora a longo prazo. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que ataca seus próprios tecidos, incluindo articulações como das mãos e pés. Em casos graves, ele ataca os órgãos internos, como o pulmão e o coração. No estudo publicado, pesquisadores da divisão de pesquisa da Sanofi, na Alemanha, mostraram que a técnica usando coquetel de anticorpos foi capaz de oferecer melhora de longo prazo a camundongos e preveniu danos aos ossos com maior eficácia do que os tratamentos simples de anticorpos que são usados atualmente. Eles relatam que escolheram versões específicas dessas moléculas do sistema imune, combinando 2 tipos de anticorpos que já vinham sendo usados para tratar a doença. Um deles ataca uma molécula chamada fator de necrose tumoral e outro alveja interleucina 6, que fazem parte das peças e mau funcionamento do sistema imune dos pacientes com a doença. Para o estudo, os cientistas criaram nanocorpos, que são pedaços de anticorpos que possuem as partes mais importantes dessas proteínas. Eles afirmam que o estudo abre portas para um teste da terapia em humanos. A cidade do Rio de Janeiro retomou hoje a vacinação das crianças com idades dos 5 aos 11 anos contra a Covid-19. E depois de amanhã será a vez de quem tem de 6 meses a 4 anos voltar a receber o imunizante que estava em falta. A Prefeitura Carioca recebeu doses da Pfizer pediátrica. Mais de 74 mil denúncias de discurso de ódio pela internet foram registradas só no ano passado. É o maior número desde 2017 e representa 2/3 a mais em relação a 2021. De acordo com dados enviados para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual, entre os crimes de discurso de ódio, o que diz respeito à xenofobia, que é o preconceito, a intolerância ou violência contra estrangeiros ou determinado povo, foi o que apresentou maior aumento, de 874% entre 2021 e 2022. Já a intolerância religiosa aparece na segunda posição, com crescimento de 456% no mesmo período, seguida pela misoginia ou opressão às mulheres, com aumento de 251%. Todos os demais crimes cresceram com exceção do neonazismo, que caiu 80%. Mas não significa que venha caindo, apenas um indicativo de que migraram da internet aberta para ambientes fechados, com aplicativos de troca de mensagens e a Deep Web, uma área da internet de difícil acesso e com pouca regulamentação.
De acordo com a SaferNet, as denúncias de crimes de ódio tendem a apresentar maior crescimento em anos de eleição. Em 2020, por exemplo, quando ocorreram eleições municipais, foram encaminhadas o dobro de denúncias em comparação a 2019, mais de 50 mil. Já em 2021, que não teve eleição, foram cerca de 5 mil denúncias a menos. A central também recebe denúncias de maus tratos contra animais, tráfico de pessoas e de abuso e exploração sexual infantil. No ano passado, as denúncias sobre imagens de abuso e exploração sexual infantil ultrapassaram a marca de 100 mil pelo segundo ano seguido, fato que não ocorria desde 2011. O Banco Central informou que as expectativas para a inflação pioraram e, por isso, deverá reforçar a vigilância, o que pode resultar até em uma nova alta na taxa básica de juros, que está em 13,75% ao ano. A Selic atual é objeto constante de críticas do presidente Lula. Mas na ata divulgada hoje, a autoridade monetária ressaltou que se o pacote econômico anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, for colocado em prática, poderá amenizar os problemas. As medidas divulgadas em janeiro prevêem medidas para aumentar a arrecadação de impostos. A Organização das Nações Unidas alertou em um relatório publicado nesta terça-feira que superbactérias resistentes a medicamentos estão proliferando, em parte, por causa da poluição causada pelos setores farmacêutico e agrícola. Segundo o texto, esses patógenos resistentes a fármacos poderiam, até 2050, matar 10 milhões de pessoas por ano. A resistência aos antibióticos é considerada uma ameaça pela Organização Mundial da Saúde, que teme que as infecções comuns sofram mutações e voltem a causar morte. A entidade estima que infecções resistentes a medicamentos tenham causado mais de 1.200.000 óbitos em 2019. O estudo informa que o abuso de antibióticos contribui para que bactérias, parasitas e vírus resistam aos medicamentos e que a tripla crise planetária de mudança climática, perda da biodiversidade e da natureza também está estreitamente relacionada a esse cenário. Ainda de acordo com o relatório, a poluição permite que os antimicrobianos usados principalmente pela indústria farmacêutica e pela agricultura invadam o meio ambiente, a começar pelos rios. Entre as medidas para combater o problema, a ONU propõe a reciclagem da água utilizada nos laboratórios e em hospitais. E o tempo seco na região sul do Brasil fez metade das cidades gaúchas decretar estado de emergência. Já no Nordeste, as chuvas castigam o Grande Recife. 250 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul já decretaram estado de emergência por conta da estiagem. Isso representa 50,3% das cidades gaúchas. O governo gaúcho já homologou 110 pedidos e esse número deve aumentar, já que a previsão de falta de chuva permanece durante todo o mês de fevereiro. No interior do estado, o quadro é ainda pior e sem previsão de chuva. O pasto secou e o gado morre de sede e de fome. A seca atinge a produção leiteira, a pesca e nas lavouras o prejuízo da safra de verão já chegou a 6 bilhões de reais. A produção da soja caiu 25% e a previsão é que a safra de milho tenha maior queda, chegando a um prejuízo de quase 70%. Outro problema que surge com a seca é o risco de incêndios na vegetação, que entre dezembro e janeiro registrou aumento de 73% no número de queimadas. Já no Nordeste, a forte chuva que atingiu o Grande Recife causou alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Uma barreira deslizou sobre 2 casas em Olinda e deixou ao menos 5 feridos. No episódio foi registrada a primeira morte provocada pelas chuvas em 2023 em Pernambuco, de um jovem de 19 anos. Segundo a Defesa Civil do Recife, em apenas 6 horas foram registrados quase 78 milímetros de chuva, o equivalente a mais de 60% do total previsto para o mês, que é de 122 milímetros. E olha só, o número de raios na Grande São Paulo passou de 50 mil no ano passado. Diretamente aqui da capital paulista, o repórter Leonardo Félix traz os detalhes. No total, a Grande São Paulo registrou 50.341 raios em 2022. Isso representa um aumento de 24% em relação ao ano passado. Essas informações foram levantadas e divulgadas pela distribuidora de energia Enel, com base em seu sistema de monitoramento e alerta, a partir de dados de satélites do Climatempo. As descargas atmosféricas foram contabilizadas nos 24 municípios da região metropolitana atendidos pela concessionária, e as cidades mais atingidas no ano passado foram a capital paulista, com quase 19 mil raios, seguida de Juquitiba, São Bernardo do Campo e Cotia. O mês de janeiro do ano passado foi o período com o maior número de descargas atmosféricas.
quase 15 mil no total, enquanto no mesmo mês de 2023 foram registrados pouco mais de 14 mil raios. Mas é sempre bom estar alerta às tempestades, por isso eu deixo aqui algumas dicas. Quando a chuva é forte, é importante evitar piscinas e praias, campos abertos e locais elevados, além de não ficar perto de árvores e postes e evitar contato com cercas de arame, tubos e outros objetos metálicos e linhas telefônicas ou elétricas. Agora, dentro de casa, é importante que você siga outras orientações. Evite o uso do chuveiro ou torneira elétrica, além de equipamentos conectados às tomadas. E não se esqueça de também evitar o uso do celular. De São Paulo, Leonardo Félix. Mais informações no Jornal das 18h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo com o Jornal das 22 ao lado de Alexandre Jaqueto. Obrigada pela sua companhia e uma ótima terça-feira para você. Tchau.